Graça e paz que excede todo entendimento seja com vocês. Hoje é dia 23 e chegamos ao capítulo 23 de Provérbios com a ajuda de Deus. É uma época de renovação, na verdade, época de esperança. Meu nome é Luana, para quem ainda não me conhece, você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós falaremos, o capítulo 23 de Provérbios. E eu escolhi para nossa meditação os versículos 1, 2 e 3, 9 e o 35. Eu fico, irmãos, admirada como as palavras de Deus têm os conselhos mais diversos para cada situação. Que livro completo e vivo. Como costumamos dizer, a Bíblia é mais atual do que o jornal de hoje. Bom, vamos para a leitura. Eu estou usando a nova versão internacional. Vamos ler primeiro Provérbios 23, capítulo 1 ao 3, amém? Então vamos lá. Quando te assentares para comer com o governador, preste atenção ao que põe diante de ti e põe uma faca à tua garganta, se é homem com grande apetite. Não cobice os pratos saborosos, pois a comida é enganadora. Bom, existem regras de etiquetas e rituais diários que se tornam parte de toda uma realidade, uma época, em cada lugar, em cada cultura. Não era diferente na época de Salomão. Se você era convidado para um banquete com alguma autoridade, tinha sempre um motivo, uma etiqueta da época para você seguir. Tinha alguns momentos da história que o convidado, o rei, a autoridade, mandavam as vestes para aqueles que iam comparecer à festividade. Salomão ensina aqui que devemos observar tudo antes de agir, principalmente de uma autoridade. Ter domínio próprio para guardar com gentileza os comandos da etiqueta. Agir com prudência, essa é a observação que Salomão faz. Bom, assim como o proverbista também pede que analisemos atentamente quem está conosco e o que está sendo servido. Vamos fazer uma metáfora aqui. Nós podemos pensar que esse versículo também fala para termos cuidado com os nossos relacionamentos. E o que está sendo posto diante de nós? O que está sendo para que nós compartilhamos, Nós devemos ter prudência para que os desejos pecaminosos não sobressaiam e não nos leve a caminhos da desonestidade, do suborno, E até mesmo a pressa em responder não nos leve a algo ilícito e prejudicial. Esse apetite descontrolado em pecar, que faz parte do ser humano desde a queda de Adão, não faz parte daqueles que querem viver no reino de Deus. Temos que ser dominados pelo Espírito Santo. Podemos pensar que o pecado e os desejos, os maus desejos, é como uma fruta suculenta, doce, bem vista aos olhos, que enche a nossa boca de saliva. Só de pensar, Nós já imaginamos aquela fruta que nós mais gostamos. Assim é o pecado. Porém, depois de consumi-lo, é como fel. Essa é a meditação desses 3 versículos que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Agora, o outro versículo que eu gostaria de conversar é o versículo 9. Então, vamos lá. O versículo 9 de Provérbios vai dizer assim: Não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria das tuas palavras. Pessoal, muito falamos deste capítulo sobre o tolo, mas o que é o tolo? Todos temos alguma tolice, não é mesmo? Faz parte da nossa humanidade, do ser humano. Mas o tolo é dominado pela tolice. O tolo está fora de qualquer alcance de aprendizado. Ele tem as suas próprias ideias e nelas confia inteiramente. Não dá ouvidos a ninguém. Ele fala mais do que os lábios aguentam. Parece um papagaio, Quem já teve sabe do que estou falando. Ele repete e não chega a nenhuma conclusão. O tolo não leva em conta os avisos, nenhum conselho, não demonstra humildade em buscar pela verdade, sabe? Age como se a sua verdade fosse totalmente absoluta, sem ponderar nada. É como um animal que insiste em pegar a isca sem observar a armadilha. Assim é o tolo.
ele morre pela sua boca. Com o tolo, Salomão diz: poupe as suas palavras, ele irá desprezá-las. Que nós possamos orar a Deus e buscar a verdadeira sabedoria para crescer em graça e conhecimento de Deus. Nós temos visto isso em todo o livro de Provérbios e já estamos chegando ao final. E eu acredito que, como eu, você tem sendo ricamente abençoado por esses conselhos. Bom, neste capítulo nós encontramos os mais variados conselhos possíveis para guardar o nosso caminho do mal. Novamente, o proverbista irá falar sobre a bebida, no sentido do alcoolismo, exemplificando tudo o que domina a nossa mente, que faz com que pecamos e que faz também que percamos o controle da nossa vida, o nosso domínio próprio. Ele vai nos mostrar que quem vai por este caminho só tem tristeza, amargura de espírito, destruição, ruína. Todos nós conhecemos alguém que se enveredou por esse caminho e não conseguiu mais retornar. No último versículo deste capítulo que nós estamos meditando, vai dizer assim, é o versículo 35. Dirás: espancaram-me, mas não me doeu. Bateram-me, mas não senti. Quando virei despertar para tornar a beber? Olha, a que ponto chega uma pessoa que se deixa ser controlada pelos impulsos, pelos vícios, sejam eles lícitos, como no caso das bebidas alcoólicas, ou ilícitos. Podemos fazer um paralelo com o pecado. O pecado, ele entra sorrateiramente, com um sapatinho de algodão, como a bebida para os alcoólatras. Começam com um gole. Os viciados, na sua grande maioria, dizem: só vou experimentar. E os fumantes, eles falam: é só um trago. O versículo nos diz que aquele que se deixou dominar pela bebida foi espancado, quase morto, e nem percebeu. Quando acordou, ou melhor, quando tentava ali voltar do seu coma alcoólatra, ele já pensava: quando vou despertar para poder beber mais? Assim é o pecado. Ele ilude, ele engana, estamos quase mortos, mas ainda queremos mais. Assim o predador vem e domina a sua vida. E quando percebemos, estamos no fundo do poço e sem cordas, sem escadas. É necessário então clamar a ajuda ao Espírito Santo para nos guardar do pecado. E se você de alguma forma está entregue aos vícios, aos pecados, à falta de domínio próprio, hoje Deus te chama para uma mudança de vida. Ele é a nossa corda no fundo do poço, Ele é a nossa escada. E Ele envia pessoas para nos ajudar a sair deste lugar que nós nos encontramos. Basta dizer a Ele o quanto você precisa, o quanto eu preciso. E que somos carentes da sua graça, da sua misericórdia, da sua redenção. Ele deseja grandemente nos tirar dessa jeita, tirar do poço, tirar das mãos do predador. Ele quer que nós vivamos, respiramos, temos sonhos, metas, objetivos. Deus deseja isso. Por isso Ele permitiu que Salomão deixasse escrito esse livro para nós, que sobrevivesse ao longo da história. Nós vemos que ao longo da história esse livro foi praticamente abolido de alguns lugares, mas Deus preparou para que ele chegasse até nós e me desse a oportunidade de estar gravando aqui nesse dia 23 de dezembro, para que eu e você pudesse refletir e pensar que Ele é um Deus que muda a história. Amém? Essa é a meditação de hoje do capítulo 23 de Provérbios, no dia 23 de dezembro, pertinho já do Natal, e mais um momento de pensarmos e meditarmos o quanto Deus quer nos tirar desse mundo vil, deste mundo de maldade, pois Ele enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Esse é o amor do Pai. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seja ricamente abençoado e próspero em toda a sua caminhada. Eu vou me despedindo por aqui, já pedindo para vocês, não esquecem de compartilhar, não esquecem de comentar, que eu vou gostar muito de responder. Me diz aí o que você tem achado, deixa um testemunho, talvez você tenha um testemunho muito bonito de redenção e eu gostaria de conhecer.
tá bom? Eu também quero convidar vocês a participar comigo na próxima segunda-feira. Nós teremos o segundo episódio da nossa série Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. E na segunda-feira estaremos falando sobre Sara. Então eu aguardo vocês para assistir este vídeo. Também eu já estou comunicando vocês que eu vou estar fazendo um vídeo na Biblioteca de Salomão a respeito de Jonathan Edwards. Estou preparando com muito carinho e assim que estiver pronto vou colocar aqui no canal. Então eu já peço que você acione o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos. E também eu vou estar fazendo um quadro onde eu vou estar colocando os sermões de Jonathan Edwards, esse grande homem de Deus que participou, né, ativamente do segundo grande avivamento ou despertamento que aconteceu, tá bom? Então, esses são os nossos avisinhos e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz sejam multiplicados.